Olá, olá, mulheres maravilhosas e pleníssimas, incríveis. Estamos aqui hoje para mais uma live, conhecer mais uma história empreendedora. Eu já estou aqui ansiosa para encontrar com a nossa querida pleníssima de hoje, que é a Suelen Borelli. Gente, mas esse filtro que eu achei aqui, não estou satisfeita com ele. Como é que faço para trocar esse filtro? Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar o filtro, que esse filtro aqui eu não gostei não, gente. Eu achei ele estranho. Vamos ver aqui, ao vivo com vocês, que filtro que eu vou colocar. Tô achando que não vai ter nenhum bom, não. Vou tirar esses filtros aqui, que eu fiquei com o nariz muito arrebitado. Olha só, a Suelen já entrou aqui, já vou chamar ela para nossa live. Olá, Anali, que bom que você está aqui. Deixa eu ver aqui, Suelen, já tô te chamando aqui. Vamos ver se você aceita aí. Recebeu aí? Tá dando certo? Ei, Sol! Seja bem-vinda! Conseguiu, Suelen? Não, acho que a Suelen não conseguiu. Esperando aqui ansiosamente a Suelen entrar. Mas não deu certo, não. Vamos lá aceitar aqui de novo. Tem dia que é assim, gente, que dá esses percalços aí. Suelen, seja bem-vinda, lindeza! Como é que você tá? Boa tarde, estava rindo aqui sobre a questão do filtro. Eu falei, não, hoje vai sem filtro, porque o meu celular tá até com um filtro natural aqui meio esbranquiçado, mas é assim mesmo. Vamos que Hoje vamos. eu tô sem filtro também. Eu coloquei um, mas eu me achei muito diferente. Vai sem filtro mesmo e tá tudo bom, né? Olha, essas meninas estão entrando aqui. A Ananda, a Fê que está entrando, Fernanda, RJR Consultores. Mulheres, sejam bem-vindas para mais uma live hoje contando a história empreendedora da pleníssima Suelen. Que legal, Suelen, ter aqui. Finalmente, hein? Conseguimos nos organizar e está aqui para essa live incrível de hoje. Como vocês sabem, toda segunda-feira a gente faz uma live contando a história de uma das nossas pleníssimas. E hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a história da Sueli. Estou tentando equilibrar o meu telefone aqui para ele não cair. Suelen, você tem uma carreira corporativa antes de ser empreendedora, com mais de 10 anos de experiência. É formada na área de RH, mas tem uma grande experiência em gestão empresarial. E eu não vou me delongar contando aqui o seu histórico, porque é isso que eu quero que você conte para gente. Quero que você já comece falando o seguinte: olha, percorri esse caminho até esse ponto que eu decidi empreender. Quero que você fale sobre a sua virada de chave e os desafios que você vem enfrentando e conta para a gente também um pouco do seu negócio. Então vamos começar. Você nasceu e aí? Caramba, né? Antes antes de tudo, boa tarde para quem está ao vivo e também para quem estiver assistindo gravado. E obrigado pelo convite, Alessandra. Vamos lá, diretamente no túnel do tempo, né? Sempre fui daquelas adolescentes, Lissandra, que não sabia muito bem que lugar, qual que é o meu lugar no mundo, né? Então eu vim experimentando, eu digo assim, eu fui sendo guiada, sabe, pelo seu instinto também de tipo, eu senti que é aqui, eu vou começar a ir aqui. Então eu saí do colegial e não sabia que faculdade fazer. E também a minha família não tinha muitas condições de criar esse caminho, né, para a universidade. Então, eu optei pelo curso técnico para sentir, né? Sentir como, o que vai dar, que destino vai me dar, né? E eu lembro que teve um programa do governo, por que eu estou falando isso? Porque a escolha do meu primeiro curso técnico me trouxe até esse exato momento, que foi a escolha da publicidade e propaganda. Então, a maioria escolhia enfermagem, qualidade, porque eu moro estou em Cosmópolis, eu nasci em Cosmópolis, que é o interior de São Paulo, né? E a nossa região aqui tem Petrobras, então tem empresas que fomentam, querendo ou não, que o pessoal vá para a indústria, né? E então, naturalmente, a maioria faria algum curso para poder ter. E eu não quero nada disso, eu quero algo diferente. E a publicidade brilhou os olhos, né? Fiz o curso, neste curso eu conheci a segurança do trabalho. E eu falo que a segurança do trabalho realmente foi meu atalho para as multinacionais. Porque, como era uma área de muito prestígio para as grandes e tem que funcionar, foi meio que eu
ganhei 5 anos de tempo, porque fazer uma faculdade para depois entrar numa multinacional, eu já praticamente quem estava entrando já estava saindo, né? Então, na indústria, eu pude viver realmente o que que é uma empresa, o que são departamentos, hierarquias. E por ter uma idade mais nova, eu creio que fui uma esponja, né, Alessandra? Então, eu absorvi muita coisa. E eu tinha muito mentores, né? Que hoje está na moda falar mentores, mas, nossa, tudo que acontece no business fora, acontece dentro, né? Deixa eu só lembrar aqui minha mãe de uma coisinha, só um minutinho. Pera aí, gente, quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo, gente. São muitos papéis, a mulher empreendedora tem que se dividir e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu tô aqui na sala, a gente pediu comida, então, enfim, mas já Ah, estamos informados. Então, esse mundo, ele se apresentou muito cedo. Então, eu pude ver, ser desenvolvida, vamos colocar assim, ser lapidada, né? E no final das contas, o que faz o negócio funcionar são várias engrenagens, né, Alessandra? A principal é a gestão. Então, independente se for de um departamento, se for num nível grande, você tem que ter a mão daquilo lá, igual cozinhar, né? Você perder a mão, a receita desanda, né? Então, eu vivi muito tempo, praticamente quase 10 anos nesse mundo. Só que eu não empreendi por sonho, eu decidi por estafa mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Então a vida começou a me perguntar, tá, qual que é o próximo momento, né? E por ter feito a publicidade, eu tinha uma noção do que era o mercado, mas era uma visão de estudante, né? Eu não tinha de fato empreendido, mas eu tinha uma noção que, ó, fora dessas muralhas, né, existe um mundo que pode ser desbravado. E foi isso que me instigou, foi a busca por desafio mesmo. Então eu estava meio que passando de uma empresa para outra. Esse foi o primeiro indicador de eu estar em busca de mim, vamos colocar assim. Então, eu só estava um ano numa empresa e falava, estou de saco cheio, vamos para outra. E meu currículo era muito bom. Então, eu colocava no mercado, passava por entrevista e girava, né? Até que eu falei, não, eu vou realmente empreender. Mas com o quê? E quando você não sabe, né, qualquer caminho serve. E eu lembro que numa das últimas empresas que eu trabalhei como técnica, e assim, sempre ganhei muito bem, sempre tive, mesmo não tendo, né, vamos dizer assim, um cargo, vamos dizer assim, mas a segurança do trabalho sempre foi uma área muito bem quista em multinacional. Então, eu tinha acesso a todos os níveis hierárquicos, a todos os departamentos. Então, assim, eu tive uma visão macro do todo, de pessoas, de níveis, de funções. E eu falo que eu pintava e bordava, né? Porque eu tinha carta branca para criar programas, só não podia deixar a coisa desandar. Então, eu tinha liberdade, né, de desenvolver pessoas. Essa liberdade eu sempre gostei, sabe? Então, eu só não senti, de repente, eu só não fui antes para o mercado porque eu tinha uma liberdade para fazer as teorias, né, acontecer. Em empresa grande, você tem pessoas, você tem caixa, e você só tem que ser bom no que você faz, né? Então, quando eu decidi empreender, foi realmente assim, vamos ver, será? Né? E dá aquele medo, porque eu nunca tinha empreendido, né? Mas daí eu decidi reproduzir o que eu fazia na indústria. Vou vender treinamentos, porque a gente compra treinamento, né? A gente vê material de profissionais até assim, deixa a desejar, mas tem nome no mercado. E eu decidi reproduzir isso. E foi aí que a água começou a bater. Eu falei, tá, peraí, eu tinha um cenário, agora eu estou em outro. Aqui eu era reconhecida, aqui quem sou eu na fila desse pão, né? Então eu fui com a minha mochila do conhecimento para um mercado muito aberto e me perdi também. Como a maioria, eu creio que a maioria que sai de CLT fala, e agora, né? O que eu faço com tudo isso? E aí eu segui o caminho que todo mundo segue, vai para a Sebrae, começa a pesquisar no Google, né? E aí a informação aqui, informação ali, eu falei, a minha cabeça é mais metódica, né? Trabalhar com processo, com procedimento, desenvolver pessoas com base nisso, depois de 10 anos, o mindset ele fica dessa forma, né? E aí você tenta buscar um padrão e não encontra. Foi onde eu comecei a falar, peraí. Se não tem, passa.
Mas é muito mais desafiante porque não tem dia 5 e dia 20, né, Alessandra? Então, não é apenas criar, não é apenas a liberdade de criar, mas eu tinha que criar a condição de arcar com os boletos. E foi aí que eu falo que eu fiquei 4 anos estagiando, né? Assim que eu saí da indústria, então, ok, eu tive esse momento, 4 anos estagiando, eu pivotei depois de 4 anos. A maior parte das empresas estatísticas morrem no 5º ano, e eu falo que eu não morri, mas eu pivotei, porque foi realmente, depois desses 4 anos, parece que a energia já entregou tudo, se absorveu tudo, você fala, meu, eu vou continuar, porque mas quanto tempo? Então, eu pivotei a empresa, né? Mas foi o suficiente para nascer hoje a Borelli Academy, que vende gestão empresarial, que é exatamente aquilo que é um gap hoje para os pequenos e é um dos maiores causadores de mortalidade. Então, muitos não sabem o que é, porque não tiveram uma experiência de empresa mesmo. Como que eu posso fazer algo que eu nunca vivi? Então, quando eu enxerguei, por estatística, que aquele era um gap, e eu conseguia resolver aquele gap, só que eu tive que estudar o empreendedorismo mesmo, os elementos mínimos necessários para um pequeno sair de um ponto A para um ponto B. Então, eu falo que eu estagiei, né? E agora, eu tô trainee. Eu falo que eu tô trainee. Falei assim, ainda não cheguei no nível profissional. E é essa a minha jornada. Suelen, você fala com muita naturalidade e com muita humildade também. Quem vê assim não sabe o produto que você criou, não sabe como é incrível, o que que você, a solução que você traz para o pequeno empresário e, enfim. Então assim, eu sou sua fã, né? Então eu tenho que falar aqui. Obrigada. E você está falando aqui uma coisa que é muito, você falou uma coisa muito importante assim, que da bagagem que o mundo corporativo te deu. Porque você foi trabalhar logo já em grandes empresas, e grandes empresas têm uma boa estrutura, e o seu produto que você fez, o serviço que você presta, é descomplicar o que o grande faz para o pequeno empresário. Você trouxe de uma maneira simplificada a gestão empresarial, que realmente é a maior causa de descontinuidade mesmo, de morte, de fracasso, de falência de empresas. E quando a gente fala no Brasil, né, quando a gente fala assim, o Brasil ele tem mais de 80% das empresas no Brasil são feitas de micro e pequenas empresas. E esse conjunto de empresas, ele gera emprego e renda para muitas famílias. Então, quando a gente fala que uma empresa quebrou, fechou, faliu por falta de gestão empresarial, são famílias ali que são destruídas, que são devastadas mesmo, e sonhos que são frustrados. Então, essa oportunidade que o microempresário tem de aplicar uma gestão estruturada na empresa, descomplicada, mais eficiente, faz todo o diferencial. E aí eu quero que você fale um pouquinho do produto, do Market Hunt para a gente, né? Perfeito. Um dos grandes desafios em relação ao business é o mindset, porque o pequeno não está pequeno à toa. A gente sabe que a nossa sociedade é muito fragmentada, né? E nem todo mundo tem acesso a oportunidades. Não é falta de informação, mas a oportunidade, às vezes, de algo mais direcionado. Porque custa, tudo custa, né? Aprender custa. A jornada, né? Para eu poder falar do que eu faço hoje, levou aí pelo menos 18 anos, né? Então, é uma jornada. Então, não falta informação, mas falta instrução, direcionamento, né? E quando eu decidi que eu realmente iria focar no business que eu estou fazendo, então assim, o que você vende? Vamos colocar de forma direta. Eu vendo gestão empresarial. Agora, como eu vendo? Aí que entra os rolês. Por quê? Como eu vou vender algo que as pessoas nunca viveram, que é algo que elas não conhecem, é como caviar. Eu já ouvi falar, mas nunca provei. E não dá para ser curso, não dá para ser um livro, não dá para ser uma palestra, tem que ser algo sistemático. E a única forma de fazer isso é com tecnologia, né? Então, eu desenvolvi o Marketing Hunt, que eu quero que vocês imaginem, para quem nunca ouviu falar sobre gestão, que o nosso corpo é um sistema de gestão. Aqui dentro existe um gestor, que é o cérebro.
Ele manda os comandos, toda a programação. Então, existe uma sistemática nesse corpo. Quando eu vou começar a empreender, eu não preciso do corpo inteiro, eu preciso da metade, porque eu sou pequeno. E depois, com o tempo, eu vou tendo outras partes desse corpo. Então, o Market Hunt, ele compõe essa metade do caminho para que a pessoa possa ter o melhor, sendo pequeno, para ela ter um mindset e um comportamento grande. Então, o Market Hunt, ele está organizado, ele tem um método, porque ele vai te instruir para um caminho, que é um gap. Quando a gente olha lá os motivos de mortalidade, tá lá, falta de comportamento. Como eu posso ter um comportamento empreendedor se eu não tenho um modelo de empresarial? Então, eu tive que resolver isso. Segundo, falta de planejamento. Se é um gap comportamental, eu já tenho que entregar algo organizado, algo planejado. Então, resolvi mais um. Gestão empresarial. Quero o terceiro, então, o conjunto. Tudo isso, Lissandra, dentro de uma solução tecnológica, as pessoas às vezes têm, eu não sei nem Excel, será que eu vou ter medo? É um produto que ele é facilitado para quem é leigo em computação, quem é leigo em gestão. Então, a pessoa ela aprende enquanto vai vivendo. É como ter o carro e você vai aprendendo a dirigir. Então, por isso que hoje Borelli Academy, né, o nome da empresa, porque é educação. Mas as vias que a gente entrega é a gestão, né? Então, o Market Hunt ele é um produto que ele entrega não só um acesso a essa gestão, mas o conhecimento mínimo para você pegar a sua especialidade, gente, e potencializar. Então, no dia a dia, a Alessandra é especialista, eu sou especialista, outro cliente é especialista, cada um tem a bolinha do seu jogo, mas o campo ele é muito grande. Então, na hora da gente tentar fazer um movimento para jogar, usando um futebol como analogia, tem gente que está com o campo minado. Então, o Market Hunt é como se fosse o campo para a pessoa poder identificar as lacunas que ela tem no negócio dela. Aí aquelas dor. Será que o meu negócio está dando certo? É simples. Você olha para os números. E lá o sistema vai dizer, aqui você está bom, aqui você está ruim. Aqui você está bom, aqui você está ruim. E aí você vai resolvendo essas partes. Então, você fica com mais leveza, você faz o seu negócio com mais direção, com mais assertividade, né? Só que tem um preço a se pagar. E não é necessariamente o preço que você paga do acesso. Porque tudo isso que eu resolvi, eu falo, é metade do caminho. Que é exatas, né, Alessandra? É a Exato. parte humana que pega. Porque você tem que dirigir o carro, você tem que jogar o jogo. Então, são dois mundos que a gente está pedalando aí para ir junto. Bora lá, gente. Mas a metade do caminho está resolvido. Olha que coisa boa. Eu já Maravilha. resolvi metade do caminho. Maravilha. E tem quanto tempo já, Sueli, o Market Hunt? Exatamente 4 anos, porque quando eu pivotei, eu comecei um novo business, né, um novo modelo de negócio. É o mesmo CNPJ. Na época eu consultei a contadora, ela falou assim, mantém para criar esse histórico, né? E aí a gente só fez a atualização dos dados. Então eu pivotei, chama pivotagem. A gente não fecha a empresa, mas você muda praticamente, ressignifica o negócio como um todo. Uhum. Antes era caixa de treinamentos, porque eu só queria vender treinamentos, olha só. E aí eu fui vendo tudo aquilo, todo aquele cenário, conhecendo gente, vendo, falei, meu Deus do céu, a pessoa pipocava com um cartão. Falei, meu Deus, eu gosto de orientar, não, tem que fazer isso. Eu falei, não, vou transformar isso num negócio, né? Só que antes de decidir, Sandra, que é um ponto que eu creio que o pessoal é interessante, na indústria a gente faz tudo isso, gente. Se você hoje trabalhasse numa multinacional, tudo isso que a gente vive construindo fora, dentro já existe. Termos e tudo mais. E uma coisa que eu aprendi é testa. Testa antes de ir para as vias de fato. Quando eu enxerguei essa oportunidade de negócio, falei, não, vou pegar a gestão e vou criar um software. Eu falei, eu preciso ver se realmente é um negócio viável. Eu fui para a feira do Sebrae, em São Paulo, fui atrás do superintendente, que eu queria fazer uma feira de empreendedorismo lá em Limeira, eu morava em Limeira, né? Falei, não, se for eu tenho que ver um negócio grande, porque eu tô vendo muito pequeno. E, Sandra, esse cara falou assim para mim, Suelen, se você fizer o evento, eu vou nesse evento. Gente, eu tenho fotos para comprovar. Eu fiz o evento. Saiu. Pode não ter sido o melhor evento, mas eu falei, sabe, tipo assim, tá entregue, né? Uhum. Eu trouxe expositores de São Paulo, só faltou a publicidade, porque precisava de caixa. Mas o evento mostrou realmente que
Suelen, é isso. Pode ir, só que vai ter mais 7 anos para construir, né? Então, eu lembro que eu testei antes realmente. E no marketing, que é um gap que depois que a gestão, vamos dizer assim, gente, vou dar uma analogia para vocês. Pense em 3 blocos de Lego, tá? A primeira pecinha é a sua operação. Você está aí no dia a dia, você está na operação, entregando, recebendo, isso é comércio. Operação, está operacional. Só que você quer vender, você vai precisar vender, você vai precisar crescer, você vai precisar para um outro momento. É o terceiro bloquinho que todo mundo tenta ir. Então você sai do bloco 1 para o terceiro, cadê o 2? Aí fica um abismo. E é onde está a gestão. Porque a gestão ela faz a ponte entre a operação e a estratégia, é onde vê as análises dos dados, aonde você está acertando, ou seja, se você é pequeno, você já está nesse jogo. Então, qual foi a lógica que eu entendi? Por que que o pequeno não reproduz o mesmo que o grande faz? Só que numa escala menor, a partir do momento que ele vê os números, ele começa a corrigir, ele tende a avançar. Que eu não queria morrer, entendeu, Alessandra? Eu não vou deixar meu negócio morrer. Eu poderia não vender o Market Hunt e ter ele como minha solução para minha empresa, e ter outra solução. Eu ainda iria precisar de gestão. Então, a diferença é que eu tornei isso um produto. E aí, eu fui vendo as outras lacunas, que daí começou a nascer os outros serviços, né? Quando a gente tem os números, é como você ir no médico, tô com uma dor. O médico vai pedir exames, ele vai falar, olha, aqui tá ok, aqui não tá ok, precisa corrigir isso, certo? É simples. Mas por que que a gente não faz? Por conta de questões que ultrapassam a barreira das exatas, como a humanas, né, que eu falei. Então, o que que eu fui percebendo no tempo? A educação, ela tem lacunas. As pessoas procrastinam, as pessoas não têm gestão no tempo. Quem tem, parabéns, tá, gente? A maioria não tem. Então, foi onde eu comecei a criar as outras soluções para poder o cliente ter uma governança realmente. Então, para que a pessoa possa ter as rédeas realmente de uma empresa, ela precisa sair do patamar empreendedor. Ela tem que ir para o empresariado. Então, uma mudança de mindset, é uma mudança de ver as coisas, é você sair da operação e também para a gestão, para depois ir para a estratégia. Quem é pequeno não tem caixa para terceirizar. Então, o dono do negócio, o individual, o MEI, o EMI, até o EPP, ele vai ter que adquirir essas funções. Com o sistema facilita. Mas uma hora você vai delegar. Então, não é tirar de você para você ter mais coisa, é para aliviar a carga, para você ter mais visão e falar, agora eu estou lucrativo, estou fazendo gestão, estou tendo mais performance e começa a delegar. Naturalmente, o que vai acontecer, sabe? Crescimento. Então, a gente não precisa ir atrás, a gente só precisa fazer o que a gente faz com mais eficiência. Aí a transformação acontece. Só que sem tecnologia, hoje não dá, gente. É muita coisa. Não dá, não. Então, assim, eu não tenho mentalidade para essa carga de informação. Eu falo, gente, eu tenho que ter agenda, física ainda para escrever, né, que faz parte do meu método. Tá aqui o meu software, tô acontecendo. Sério, tal coisa. Não sei, eu tenho que olhar. Por quê? Minha cabeça não é um depósito. Então, para poder realmente ser grande, eu posso aprender a ser grande sendo pequeno. Então, esse é o Market Hunt, essa é a função dele. Exatamente, te transformar em grande, né? Já fazer você se comportar como grande, mesmo sendo pequeno. Suelen, tem tanto comentário aqui que eu vou voltar aqui um pouquinho que bom, e vou lendo aqui para você, olha. Quando eu falei assim, Suelen, você nasceu e aí? Aí a Anali já escreveu, nasceu e brilhou. Linda, Anali, tô morrendo de saudade de você. Deixa eu ver aqui, a Aline mandou um monte de palminhas aqui. A Mel entrou aqui já cumprimentando a gente, mulheres incríveis. Seja bem-vinda aqui, Mel. Deixa eu ver aqui. A Suelen a Aline está falando aqui da sua expressão que você usa muito, vamos tirar do colo. Perfeito, é isso mesmo. A Mel está falando aqui, ó, empreender não é o mesmo que empresariar. Isso mesmo, são dois caminhos que se seguem, exatamente. Muito sábio aqui as suas palavras, Mel. A humildade nos torna humanas.
A Sol está falando, acesso à oportunidade é um dos grandes desafios, sem dúvida, Sol, é um desafio. Está elogiando aqui também a Sol, a sua analogia, que você usa essas analogias com uma linguagem simples e clara. A Mel está falando que as empresas estão doentes emocionalmente, isso reflete na saúde dos trabalhadores, é preciso de bons profissionais, sem dúvida. Deixa eu ver o que mais aqui. A Sol está elogiando aqui a sua jornada, a sua Obrigada. comunicação. A Aline está falando que o seu direcionamento é para a gente ultrapassar os limites. A Mel está falando aqui, creio que as empresas precisam ter empreendedores e não torná-los empresários. Bacana demais esse posicionamento também. A Anali está falando, começar já fazendo o caminho certo, já é acreditar em você mesma, que se torne grande. Isso mesmo, Anali, é perfeito essa sua posição. Muito bem, gente, que legal vocês estarem participando aqui. Quero aproveitar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar para a Suelen, já pode ir colocando aqui que eu vou fazer as perguntinhas todas para ela, tá? E Suelen, Pode mandar, gente. quero que você me fale o seguinte, muitas mulheres que estão aqui assistindo a gente, tem algumas que já são empreendedoras, tem outras que estão querendo ser, e a gente sabe que para fazer essa mudança aí, de sair, que princípios e valores de cada pessoa tem um, mas muitas pessoas podem pensar, é importante a gente ter um emprego, ter um salário no final do mês, será que eu devo, será que eu não devo empreender? Quero que você fale um pouquinho assim, quais eram suas maiores questões para você sair do corporativo e empreender, né? Que tipo como é que foi essa virada de chave, o que você teve que superar? E como é que foi isso, sabe? Como é que foi estar como empreendedora? Teve um comentário aí, eu não vou lembrar agora quem fez. Falou sobre as empresas serem empreendedores, alguma coisa assim. Foi a Mel. São duas visões. Quando eu tomei a decisão foi uma, hoje eu tenho outra. Primeiro, todo mundo tem que levar em consideração o contexto, Alessandra, porque eu tenho o meu contexto. Eu falo até para os clientes, não siga os meus passos, porque eu tenho o meu contexto e a minha história. A jornada para construir uma empresa ela é a mesma, a direção ela é a mesma, mas a experiência, a bagagem que cada um traz interfere, né? Por que eu falo isso? Quando eu estava CLT, eu era solteira, não tinha filhos, quer dizer, tinha relacionamento, mas assim, não tinha filhos. Então, eu tinha uma possibilidade de arriscar mais. Então, eu tomei decisões assim, eu vou e fiz, né? Sem levar em consideração exatamente aquelas lacunas que eu fui descobrindo depois. Falei, olha, meu céu, aqui, né? Eu devia ter olhado para isso aqui. Hoje, tá? Quando alguém me fala assim, putz, eu tô CLT e quero empreender. Suelen, o que você diria? Se prepare para isso. Primeiro, financeiramente. Eu não tinha nem... Eu acho que a minha maior lacuna foi a gestão financeira. A do tempo, nem tanto, porque eu já desenvolvi essa habilidade. Então, assim, são duas habilidades essenciais, independente se você está CLT ou empreendendo, é a gestão no tempo e a gestão financeira. Muita gente não faz gestão pessoal financeira, Alessandra. E aí, quando a pessoa começa a empreender, ela leva esses vícios para o business. São duas coisas que o pessoal mais peca, são habilidades. Então, hoje eu olho assim, para quem está CLT, seja o melhor intraempreendedor que você pode ser. Porque os colaboradores, eles podem ser os melhores empreendedores amanhã. Porque nas empresas, eles desenvolvem pessoas. Então, são colaboradores que muitas vezes estão tendo acesso a conhecimentos que quem, às vezes, nunca passou por um business, não tem. Qual que é a desvantagem dessas pessoas? Aí é onde mora o perigo, que é não entender de business. Então, assim, se você está CLT, você pode aprender sobre gestão no tempo, gestão financeira, aprender a fazer caixa, porque você tem seu salário, você tem dia 5, dia 20, você está num cenário mais estável para isso. Se você não supera isso e quiser começar a empreender, você vai ter que aprender a ser empresário. Então, vai ter muito mais aprendizados. Então, hoje, quando alguém está em CLT, eu falo, tira do colo essas duas habilidades e faz um caixa. Porque você pode aprender, ser empresário, indo para o mercado, sim. Você pode ter o melhor treinamento, um mapa para empreender. Nada vai tirar sua experiência. Você vai ter que passar pela experiência. Mas pelo menos você tem ali 6 meses ou um ano para sustentar essa ida.
porque é muito mais desafiante, principalmente quem tem filho, quem tem outras responsabilidades. Então, muita gente quer empreender, mas ele não se prepara para isso. E hoje, eu falo, se prepara, porque esse um ano, você vai viver 2 anos empreendendo, que é muita coisa. E você vai estar ainda naquela fase de aprendizado. Antes de um ano empreendendo, é o primeiro setênio, os primeiros setênios ali, né, 1 ano, 2 anos, você não vai faturar, dificilmente você vai sair vendendo, você vai estar em fase de aprendizado. E saber disso ajuda você a ter calma. Que às vezes é isso que eu vejo nos novatos nos negócios, né? Eles acham que eles já vão sair vendendo. Gente, uma criança que nasce tem 2 anos ou tem 10, é a mesma coisa. Não dá para exigir de um business de 2 anos o que 10 faz. O mercado não te conhece, as pessoas não te conhecem, você não está maturado. Então, por mais que você faça movimento, nem sempre o dinheiro vai vir na velocidade que você gostaria. Então, se você faz o caixa e vive, você fala, quanto tempo eu deveria fazer caixa? Eu hoje sugeriria para 2 anos. 2 anos, sim, porque os 2 anos são os 2 anos de. Então, assim, para a CLT, faz caixa o suficiente para 2 anos, comece a empreender, já entra num processo organizado, porque você vai estar em fase de aprendizado. Mas, pelo menos, você paga suas contas mínimas, entendeu? Isso tira muita gente do eixo, Alessandra. As pessoas fazem escolhas erradas. É a fase que o pessoal mais gasta dinheiro, porque tudo aparece, a pessoa não sabe a ordem, né? Ela sai comprando, não termina nada, não sabe para onde vai, para onde vem. Então, o pessoal está muito motivado. A motivação cede. Depois tem que ter entusiasmo. Se não tiver entusiasmado, ele não vai levar esse projeto até o final. Você está certíssima. Muito importante, que é a própria gestão da transição, né? Faça uma boa gestão da sua transição de carreira, né? E quando a gente fala, quando a Suelen está falando aqui, faça 2 anos de caixa, não é ficar 2 anos fazendo caixa, é fazer caixa para 2 anos. E eu ainda vou um pouco além, faça um bom plano de negócios. Já faça um planejamento estratégico antes de começar o seu negócio, porque para ter o mínimo possível de imprevistos, porque eles vão acontecer, sempre acontecem, mas você pode minimizar os riscos se você tem um bom plano de negócio, se você contempla como é que vai acontecer as operações, que tipo de recurso que você vai precisar, as atividades chaves do seu negócio, quem serão seus parceiros, a proposta de valor que você vai criar, os canais que você vai ter com o seu cliente. Se você faz um bom plano de negócios, a chance do seu empreendimento dar certo ela é muito, muito maior. E aí depois é só fazer a gestão, administrar, né, a gestão do negócio. Deixa eu ver que tem mais comentários aqui, olha. A Anali está falando o seguinte: não fazem mesmo gestão pessoal, eu quem o diga, a maioria dos meus clientes chegam até mim misturando pessoal e jurídico. É isso mesmo, né? No início, a conta é única, a conta bancária da empresa e a pessoal é única. A Aline está falando que tirar do colo é a melhor parte, sem dúvida. A Rô está falando, quando colocamos a gestão em ação, valorizamos o nosso tempo de quem nos cerca. Exatamente, temos mais tempo para aquilo que de fato importa, né? Multiplan está falando, realmente, planejamento financeiro é crucial para se manter no mercado. A Ana está falando aqui, mas o que você falou, não se espelhem na sua jornada nem de ninguém, cada um tem a sua, é isso mesmo. Às vezes, quando você vem um empreendedor novo faturando tanto, acredita que é fácil ter um negócio, o processo é longo. Exatamente, cada um tem uma história, cada um tem um produto e serviço, né? E cada história é única. Então, é importante a gente entender o nosso contexto, né? Os desafios pelos quais a Suelen passou podem não ser os mesmos de outra pessoa, e a gente se inspira nas pessoas, mas a gente não tem necessariamente que se cobrar os mesmos resultados, porque cada um tem a sua história aí. Suelen, quero que você deixe uma mensagem aqui, sei que seu tempo é super corrido, e gente, pessoal, manda aqui pergunta se vocês têm alguma pergunta para a Suelen. Enquanto isso, Suelen, vai divulgando o que você está fazendo, como é que as pessoas te acham. Eu vou deixar aqui também no nosso texto aqui da live os seus contatos, mas vai falando tudo aquilo que você quer divulgar aí para o pessoal poder te achar. Perfeito, obrigada. É o seguinte, pessoal, hoje
cada um aqui é especialista naquilo que faz. O que é importante entender é que todo mundo tem lugar dentro de uma empresa. Cada profissional é como se fosse uma pecinha dentro de um todo. Então, quanto mais as pessoas ampliam essa visão, mais vai aproveitar o próprio trabalho que você faz. Então, hoje a gente tem clientes de diversos vertentes. Eu falo para eles, olha, no final das contas, o nosso trabalho potencializa o seu, inclusive, para o cliente. Porque se você não tem essa visão ampliada, você fica muito restrito, você se perde nas partes. Então, é melhor salvar, muitas vezes, um business com a gestão do que ele cair nas estatísticas e você deixa até de, né? Muitas vezes perde o cliente, porque ele não se salvou, vamos colocar assim. Então, como que a gente pode fazer até uma via, né, de mão dupla, uma parceria aí? Hoje a gente está principalmente no Instagram, porque o nosso público também são muitos profissionais, né, então eu estou no Instagram, e o outro canal que a gente usa bastante é o YouTube para gerar conteúdo. A gente tem também nosso site, tem artigos, só que no caso dos nossos artigos, a gente deixa para fazer depois o Google ADS. Então, assim, organicamente, Instagram e YouTube. Essa semana eu tenho uma palestra que eu vou falar sobre procrastinação, dia 13. Então, só seguir meu Insta, que eu sempre estou divulgando por lá, no feed e nos stories, tá, gente? A gente tá no Instagram, os Instagram aqui que dá bom. E agora eu vou começar várias palestras intercalado com imersões, Sandra, no online. Por quê? Porque a gestão, para você ter uma ideia, se você falar assim, qual é o seu maior desafio? No começo foi a questão da gestão financeira, que hoje eu já superei, né? Então, quem ensina sobre gestão financeira, fica aí a dica, hashtag, muita gente precisa tirar isso do colo. Mas hoje, para mim, é a construção do mercado em si, porque eu vendo picolé na Antártica. Eu falo assim, eu vendo picolé na Antártica. Então, ensinar sobre gestão, gente, é muito desafiante. Então, a gente tem que fazer uma escala. E agora a gente está indo mais para o digital, começar a colocar a carinha aí nas plataformas e tal. Então, vai ter várias palestras e pequenos workshops para que as pessoas possam tirar do colo, como eu gosto do termo, porque tem que ir para as vias, né? Você tem que ir para ação, senão você fica muito na teoria. Então, essa semana a gente vai falar sobre procrastinação. A palestra é gratuita, você acessa pelo YouTube, né? Vai ser dia 13 às 20 horas e o link está no nosso bio. Esse termo, eu falo que ele é o maior castrador das realidades, Alessandra, porque a procrastinação, ela é uma capa, né? Ela tem a função que a pessoa adotou de se esconder do mundo e se isolar da vida. E para a gente, para o meu business, que é gestão, isso é um problema. Então, eu tenho que falar sobre esse assunto, porque eu tenho que tirar ele, de repente, daqueles que ainda eu posso salvar as pessoas da procrastinação, para que elas venham para a gestão. Então, muitas vezes, eu falo isso até com os meus clientes que são, às vezes, do mesmo segmento. Por exemplo, gestão no tempo. Eu tenho clientes que fazem gestão no tempo. Eu falo, gente, não se baseie no meu, porque eu tenho que falar. Porque isso é um inibidor para o meu business. Só que, muitas vezes, você tem que fazer seu mercado, você tem que ir atrás dos seus clientes. Então, eu sempre deixo até os clientes que praticamente meio que confrontam, vamos colocar assim, né? Porque eu falei, gente, isso é dor humana. Então, às vezes, a gente tem que falar de alguns assuntos para a pessoa poder se abrir para o assunto principal, senão ela não amplia. Então, sim, eu falo de procrastinação, eu faço workshop de gestão no tempo, provavelmente até financeiro, porque você começa a virar referência para as pessoas, Alessandra, e eu não me aprofundo, às vezes, nesse assunto. A pessoa só precisa tirar aquela venda para falar, meu, eu preciso olhar o todo. Só que, às vezes, para olhar o todo, ela tem que tirar essas partes. Então, a gente sempre está fazendo agora pequenas palestras, né, para despertar as pessoas, para que elas possam ir para um produto realmente que vai fazer a diferença. Então, esse é o maior desafio hoje do meu segmento, né? Você que atende empresa sabe o quanto, às vezes, atender pontualmente, mas você está vendo que a pessoa precisava resolver outra coisa, mas para ela resolver outra coisa, ela tem que resolver aquela primeira. Então, assim, a gente tem que ir girando várias engrenagenzinhas, né? Para a gente muitas vezes vender a principal, porque é disruptivo, né? Não é um produto de consumo simples. Acordei com vontade de investir em gestão. Não. Você acorda com fome, com frio, com sede, casar, descasar, ligar para brigar com alguém. Pela gestão empresarial. Mas isso pode mudar, gente. Cenários econômicos, de vida, gerar emprego.
é tão importante que só a grande faz. Já parou? É tão bom que só quem é grande faz. Então, é isso que eu reforço. Você quer realmente levar o amor daquilo que você faz para atingir as pessoas e causar uma diferença no mundo? Quero. Se torne um gestor do seu business. Porque senão essa energia vai cessar. Você está jogando nível comercial. Eleve esse nível. Esse nível é o nível das empresas. E não tem como ter uma empresa sem ter gestão. É simples. Não tem, não vou optar por. Não tem como. Não tem como. Então, é melhor vocês terem acesso, saber que, tipo, putz, existe alguém que vende gestão empresarial para quem é pequeno? Sim. A gente só atende pequeno? Não. Mas hoje, por estratégia de mercado, por um período de tempo, sim, porque a gente está indo para o mercado, a gente quer levar vários pequenos para se tornar grande, né? Então, esse é o nosso foco. Então, se você realmente, e eu sempre falo isso, o crime é organizado, o crime é próspero, porque eles fazem o que precisa ser feito. Se tem tráfico, se tem prostituição, é porque tem demanda. E se tem demanda, tem ordem. Se tem dinheiro rodando, é porque ordem é um princípio, mesmo não tendo amor. Então, se você que vende algo que é bom e você quer transformação das pessoas, ajudar as pessoas, não tem como. Se você não fizer gestão empresarial na sua empresa, infelizmente as estatísticas estão aí para provar. E sabe quem mais morre, Alessandra? Nas estatísticas? Os especialistas. Não é o comércio, são os especialistas. Aquele que detém o conhecimento da transformação é o que mais morre. Por quê? Ele tem falso positivo. Excesso de conhecimento, gente, cega. Então, para você aprender, todo mundo precisa um do outro. Eu preciso da Alessandra em algum momento no meu business. Só não chegou o time, mas eu vou precisar dela. Se não for aplicável no meu, um cliente, ó, esse ponto você está precisando de planejamento estratégico. Você resolve? Não, eu sei o que é. Eu posso orientar, eu posso até fazer uma palestra sobre. Mas nas vias de fato, não, tá aqui, ó. Nossa cliente, que ainda tem gestão empresarial, tem um plus. Os nossos clientes são diferenciados. Além de especialistas, eles são gestores. E é isso, gente. Estamos aqui, é só seguir o Insta e a gente vai fazendo o movimento. Maravilha, gente. Ó, todo mundo aqui aplaudindo, concordando, perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. E eu quero aproveitar, primeiro agradecer demais, Sueli, a sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar com a gente a sua história, que é tão inspiradora. E quero fazer aqui mais um pouco de propaganda para você, que seu produto é excelente, gente. Aconselho todo mundo a conhecer. É realmente um divisor de águas na vida do empreendedor. E para fazer ainda esse divisor de águas ficar mais potente e mais forte, quero convidar todas as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo para no dia 21 de setembro nos acompanharem aqui ao longo do dia todo, porque a gente vai ter vários painéis com temas ligados ao empreendedorismo, trazendo especialistas, discussões de alto nível aqui para vocês. Vai ser o evento o dia todinho, totalmente gratuito, no dia 21 de setembro, comemorando o nosso aniversário de 1 ano da Rede Prosperidade Plena. Há 1 ano atrás nasceu esse sonho que a gente foi estruturando com tanto carinho e ganhando a confiança de mulheres tão maravilhosas que estão aqui, como a Suelen, como a Aline, como a Anali, como a Rô, como a Cida, né? Com todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e vão nos assistir depois. E a gente vai fazer esse evento para vocês, de coração, com todo o amor do mundo. A Vivi está falando que já se inscreveu, a Mel está falando que vai participar. Nossa, gente, vocês não vão poder perder isso. É mulher, é empreendedora, participe. Dia 21 de setembro, o dia todo vai ter eventos. Vou deixar o link aqui também, tá? Para vocês se inscreverem aqui no texto da live. E quero todo mundo lá, tá bom? Suelen, querida, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por tudo, por toda a troca. Portanto, que eu aprendo com você, viu? Um grande beijo, sucesso. Vou deixar os contatos da Suelen também, tá, gente? Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão a todos os presentes. Obrigada, Sandra. Tchau, tchau.